Bom, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Agora você vai ver como foi o dia de campo de inverno da Coamo, que depois de 2 anos voltou a ter presença dos cooperados na fazenda experimental da cooperativa em Campo Mourão. Depois de 2 anos, a fazenda experimental da cooperativa Coamo de Campo Mourão realizou seu 16º dia de campo de inverno, evento que reuniu perto de 1.500 cooperados que vieram das regiões onde a cooperativa atua. 3 dias de trocas de informações entre técnicos e cooperados que resultaram em mais conhecimentos a serem aplicados nas lavouras. Temos as pesquisas todas aqui na estação experimental, então 3 dias, onde nós reunimos mais ou menos 1.500 cooperados de toda a área da Coamo, que vem de ônibus, de todas as regiões, e temos essa parceria com as entidades de pesquisa, como Embrapa e Apar, com empresas também, que tem alguma pesquisa aqui, e isso a gente passa todas essas novas tecnologias para o quadro social, para ele aplicar já na prática, Então é uma coisa assim que evolui muito a agricultura. Essas aulas que eles têm em cada estação, nós temos aí mais de 200 experimentos, E foi selecionado 7 estações para esse ano aqui, de lavoura de inverno. Para o presidente do Conselho de Administração da Coamo, a presença de jovens e mulheres mostra que o campo está mudando, está mais jovem e tecnológico. A gente viu uma mudança assim no quadro social, a presença no encontro dos jovens, de filhas e esposas, coisa que não era muito comum e agora está sendo, e para a gente ver assim uma média de idade boa, que já são os que vão substituir na propriedade amanhã, Então isso também é muito bom, e formando o jovem, para ele ter alta tecnologia na sua propriedade. E foi o que vimos, muitas mulheres e muitos jovens ouvindo atentamente o que os pesquisadores falavam e demonstravam nas estações. É o RX 440, o que tem nele? É trigo morisco, milheto e nabo forrageiro. Das 7 estações, escolhemos 3 que nos chamou a atenção. A primeira que visitamos foi a que tratava do manejo de lagartas resistentes à biotecnologia, às sojas transgênicas, praga que pode dar dor de cabeça ao produtor se não combatida a tempo. Assunto do Lucas Esperandino, engenheiro agrônomo responsável por explicar essa situação ao produtor. Dentro do complexo de lagartas que a gente tem na cultura da soja, a gente tem destacado uma lagarta em específica aqui nessa estação, que é conhecida popularmente como lagarta falsa medideira. E hoje a gente tem 2 espécies que a gente encontra a campo, que é a Chrysodeix includes e a Hackplus anu. Então a gente está trazendo essa informação aos nossos cooperados, para ele ficar atento e monitorar mais especificamente a questão da falsa medideira e da espécie Hackplus anu. Por que a Hackplus anu? Porque a gente tem relatos, notas técnicas de que essa espécie de falsa medideira, a Hackplus anu, ela perdeu a resistência, teve uma quebra da resistência, ou seja, as cultivares de soja intacta da primeira geração que hoje a gente tem nas lavouras, para essa espécie de falsa medideira, que é a Hackplus anu, já não tem um controle, ou seja, então se o produtor tiver plantado uma soja intacta e esperar que ela tenha um controle em cima dessa espécie Hackplus anu, ele não vai obter esse controle. Então ele tem que ficar atento e monitorando para poder identificar qual espécie está predominante na área dele, se é a Chrysodeix ou a Hackplus anu. A diferença de uma lagarta falsa medideira resistente à biotecnologia para a falsa medideira não resistente à biotecnologia é difícil, mas algumas características são perceptíveis. Talvez não seja tão fácil, nem a nível dos técnicos, nem a nível dos produtores, fazer essa identificação, mas a nossa estação aqui trouxe alguns pontos que ele pode observar. Por exemplo, a pulpa dessa lagarta é algo que a gente consegue evidenciar a campo, a diferença de coloração, então é uma característica importante e fácil, entre aspas, digamos assim, dele reconhecer isso a campo. Outra característica um pouco mais fácil dele verificar a diferença dessas espécies é com relação à mariposa, ou seja, o adulto. Então a gente também mostra a diferenciação de algumas características do adulto, da mariposa, que também consegue identificar a campo essa diferença. Obviamente, outras características, aí a gente precisa de equipamentos um pouco mais modernos, como uma lupa, um próprio microscópio, são coisas mais detalhadas da lagarta. Mas, via de regra, aqui a gente passa por todas essas características e deixa a dica das características mais fáceis que ele pode observar no campo. O produtor Carlos de Goiôerê estava atento às explicações técnicas sobre a praga, já que conviveu com ela na última safra.
Ele também lembrou que quando comprou semente transgênica, tinha esperança de não ter esse tipo de problema. A gente já encontrou na safra passada, né? A gente acreditava que era por motivo da estiagem, né? Que as proteínas do soja transgênico não tinham sido totalmente manifestadas, mas agora a gente está vendo aí, através das palestras, que não, né? Já tivemos problemas sérios no ano passado. Eu mesmo tive área de fazer 2 aplicações de inseticidas. A gente compra uma tecnologia para não fazer aplicação, né? Esse é o problema. Aí acaba você tendo um gasto a mais aí, né? Agora a nossa visita é na estação que mostra, de forma teórica e prática, os benefícios das culturas de cobertura para a construção de um solo fértil para desenvolvimento de plantas. Quem fala para a gente sobre esta estação é o pesquisador da Embrapa Soja, Henrique de Biasi. Essa estação visa mostrar para o produtor a importância e também algumas alternativas para intensificar e diversificar os sistemas de produção aqui nas regiões de atuação aqui da Coamo, né? Então, o que predomina na região como um todo é o milho segunda safra soja, a sucessão, né, nas regiões mais quentes, e a sucessão trigo-soja nas regiões mais frias. E o intuito, então, dessa estação foi mostrar que você colocando outras culturas em sistema de rotação, sucessão ou consorciação, né, você consegue maximizar a produção dos chamados insumos de sistema, que é a cobertura do solo, as raízes e a diversidade biológica, e com isso preservar o solo, que é o maior patrimônio do produtor, aumentando a produtividade, reduzindo perdas por estresses climáticos ou biológicos e, no final das contas, fazendo com que o produtor ganhe mais dinheiro. Outro ponto destacado pelo pesquisador da Embrapa é a relação entre diversificação de culturas no sistema de produção com a redução de emissão de gás carbônico. Quando você diversifica o sistema de produção, né, você aumenta a matéria orgânica do solo às custas da retirada do CO2 atmosférico. O CO2 atmosférico é o principal gás causador do efeito estufa. Então é uma forma pela qual o produtor, além de estar aumentando a sua produtividade, contribui para a preservação do meio ambiente, ajudando a mitigar um dos principais gases causadores do efeito estufa, contribuindo assim para frear as mudanças climáticas. Você falou na sua palestra que a diversificação biológica do solo está diretamente relacionado à diversificação das plantas. Queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Esse é um dos principais questões, né, relacionadas à melhoria da fertilidade do solo pela diversificação de culturas. Então, cada espécie de planta, principalmente em suas raízes, na chamada rizosfera, tem uma comunidade específica de micro-organismos. Então, se eu sempre coloco a mesma planta, eu vou selecionar essa comunidade e eu vou ter um solo com uma baixa diversidade de micro-organismos, tendendo inclusive a selecionar micro-organismos que são patógenos e que causam problemas, né, de desenvolvimento dessas plantas. Por outro lado, se eu diversificar, se eu colocar diferentes plantas, eu vou ter diferentes sistemas radiculares, diferentes comunidades de micro-organismos. Com isso eu vou aumentar a diversidade, né, de micro-organismos no solo, e isso na prática o que traz de benefício para o produtor? Eu tenho mais chance de ter inimigos naturais que combatam as doenças, os insetos, os nematóides, e eu também tenho uma maior probabilidade de ter organismos que promovam o crescimento das plantas a partir da produção de fito-hormônios e que desempenhem funções como reciclagem de nutrientes e a estruturação do solo. Então, a base da biologia no solo são as plantas. Eu preciso ter diversidade de planta e plantas que produzam bastante biomassa, tanto da parte aérea quanto raiz. Quem prestava atenção na palestra do Henrique de Biasi era seu xará, o produtor de Mamborê, Henrique Spilka, que já adota a diversificação de plantas na sua propriedade e está consciente da importância da eliminação do carbono no meio ambiente e também da preservação do solo. A gente vem falando há vários anos a questão do carbono, a importância dele no meio ambiente, sobre fixar carbono atmosférico no solo. E isso é uma coisa que a gente está vendo que é para o futuro, mas o futuro já está chegando perto, né?
Então já cada vez mais está sendo valorizada essa questão aí de quem preserva melhor o solo. E isso aí não é só prejuízo, isso acaba trazendo lucro para a gente, né? A gente cuidando do solo, a gente acaba gastando menos insumos, né? Com a cobertura do solo você evita gastos com herbicida, que o herbicida foi a preços altíssimos esse ano, com essa pandemia toda aí. Então é uma coisa que a gente tem que se pensar para deixar a curto prazo e a longo prazo uma condição melhor, né? No ambiente que a gente cuida aqui, né? A última estação que visitamos foi a que tratava sobre a agricultura de precisão como ferramenta para o controle de ervas daninhas, uma tecnologia que economiza herbicidas, água e melhora o controle dessas plantas indesejáveis na lavoura. Essa estação ela trata da aplicação localizada de herbicida, utilizando a geração de mapas a partir de imagens de drone. Os benefícios é economia. Então, desde economia de água, né, porque ele vai aplicar numa quantidade menor, economia do produto, que é o principal aí do produto que está sendo aplicado, e também economia de tempo. Você fazendo uma aplicação em pelo menos 20% da área, você já paga a tecnologia, mas às vezes a redução chega até em 80% da área. Então, nesse caso aí, o produtor acaba tendo um retorno maior por estar usando tecnologia. E essa tecnologia, ela, como está aumentando o uso, isso faz com que o preço também diminua. À medida que você tem escala, você diminui o preço da tecnologia e você consegue utilizar ela, mais produtores conseguem utilizar por redução de custo. Estavam dizendo que também ervas daninhas resistentes que acabam emergindo depois, né, de várias aplicações. Isso daí também ajuda no combate? Exatamente, porque aí uma vez feita a dessecação inicial, o que vai sobrar é a planta daninha resistente. Então essa tecnologia, em especial para a planta daninha resistente, é interessante porque você vai usar um produto que muitas vezes é mais caro, vai aplicar numa dose maior, porque a planta já tem resistência. Então isso também viabiliza, diminui muito mais o custo de produção, porque você vai aplicar somente onde precisa. E vai ajudar mais ainda nessa questão de controle de plantas daninhas resistentes. Com quase 50 anos de atividades, a Fazenda Experimental da Coamo, como vimos, é referência em difusão de tecnologias, um ambiente que contribuiu e continua contribuindo para os avanços da implementação de tecnologias e modernização do campo. A Coamo vai fazer 52 anos e essa fazenda experimental aqui tem 47 anos. Então sempre fomos voltados para a questão técnica, levar as inovações tecnológicas para os nossos cooperados, e foi isso que possibilitou essa grande transformação que nós tivemos na agricultura, saindo de produtividades muito baixas para as produtividades que nós encontramos hoje no campo. Eventos tecnológicos assim mostram que todos ganham: cooperativa, cooperados e principalmente os consumidores que têm à sua disposição alimentos mais seguros e de qualidade. Essa é o ganha-ganha. Ganha a cooperativa, ganham os cooperados, que são as pessoas mais importantes, e ganham todas as pessoas que estão envolvidas. Ganha o país, porque daqui nós vamos trazer tecnologias mais eficientes, né, que vão fazer duas coisas que são fundamentais: reduzir custo e aumentar a produtividade, e assim nós vamos poder disponibilizar mais alimentos, enfim, todos os produtos que vêm da agricultura para a nossa população de uma forma economicamente mais viável.